Gravando, professor. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à nossa primeira reunião extraordinária da CIDF. Mais do que extraordinária, eu acho que hoje é uma reunião aí de celebração e comemoração. Hoje é 3 de julho de 2025. Queria primeiro iniciar aqui com um lembrete, né? Conforme as orientações, né, de membros do Comitê Gestor da Privacidade e Proteção de Dados, reforçamos a necessidade e atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, Lei número 13.709 de 2018, especialmente em relação ao cuidado com a exposição de dados sensíveis e pessoais, né? Foi também encaminhado aí o termo de confidencialidade e de compromisso atendendo à recomendação do comitê citado. Demir, eu não tenho nenhuma justificativa de ausência, chegou alguma aí? Não, professor, até o momento não. Tá ótimo. Tá bom? Bom, lembrando que hoje, como é uma reunião extraordinária, nós não temos Professor, expediente. desculpa, é uma questão de ordem, uma dúvida a respeito do termo de confidencialidade. A gente pode tirar uma dúvida? Se eu puder esclarecer, senão encaminharemos as partes devidas. Diga lá, Giovana. Primeiro, eu queria saber se é obrigatório assinar esse termo. Eu imagino que sim, né? Se todos nós que fazemos parte aqui, por que não? Algum Porque problema existem contra? algumas questões que, sim, temos motivos para ser contra esse termo. Existem algumas questões que existem em termos de confidencialidade na universidade que não é obrigatório assinar. Então, eu queria saber se é obrigatório. E aí, caso seja obrigatório, vou tratar disso com o jurídico do sindicato. E aí, a questão a segunda dúvida é a respeito do que a gente está entendendo como dado pessoal. Não estou falando do dado sensível, isso tem um pleno acordo de que tem que ser, a gente tem que manter o sigilo. Mas quando a gente está Perfeito. falando de dado pessoal, que é o que identifica uma pessoa, isso significa também o nome da pessoa? Giovana, eu acho que a melhor forma de fazer isso, você encaminha para a gente isso por escrito, vamos encaminhar isso ao Uhum. comitê. Eu acho que é ótimo as suas dúvidas. A gente pode até pedir para o comitê na nossa reunião de agosto para que venha. Se você não se sente à vontade para assinar, não assine, tá? E lógico, cada um de nós responde pelos seus atos, tá? Então, Claro, com você tem, certeza. perfeito. Então, Não, então, por eu tô favor, tirando essa dúvida porque, por não, exemplo, bem, o nome da pessoa já vem na pauta, não, né? perfeito. Então, assim, se a pauta vem com o nome da pessoa identificando a pauta está pública no site da PRDU, É, então a é. gente entende que o nome da pessoa é público, né? Só para fazer esse esclarecimento, porque assim, aqui cada um que está aqui está representando algo, né? Sejam diretores de uma área, seja CSAs, eu estou aqui, eu e o Bruno, como representantes da categoria de funcionários, e aí a gente também tem a questão de ser transparentes com quem a gente está Lógico. representando. Portanto, a restrição de com quem a gente pode compartilhar esses documentos é que eu queria esclarecer, porque no termo não fica muito nítido o que eu posso compartilhar com os pares da categoria e o que eu não posso compartilhar. Né? Eu entendo que se não tem dado sigiloso, eu posso compartilhar, certo? Então, esses esclarecimentos serão feitos. Isso já foi levantado. Você levantou essa questão no Consul, recebeu já a resposta parcial, né, da PG e da própria comitê. Eu acho que a única forma de a gente encaminhar isso, certamente está suscitando algumas dúvidas, a tua é uma delas, né? Vamos trazer e tentar esclarecer essas dúvidas na nossa reunião de agosto, tá? Mas não Tá. adianta a gente tentar aprofundar essa discussão, porque nenhum de nós aqui é Não é especialista no tema, tá? É exatamente por isso que eu acho que a gente Então, precisa desse perfeito. esclarecimento mesmo. Tá? Obrigada. Bora. Tá? Perfeito, querida. Obrigado aí pela manifestação. Então, lembrando então que hoje nós, como expediente, perdão, como reunião extraordinária, não teremos expediente, né, pessoal? É, tudo vai ser em torno aqui da nossa do processo de progressão. Então, a gente iniciaria aqui pedindo ao professor Rodrigo Lana, que presidiu aí o nosso, ou preside o nosso comitê de acompanhamento, que faça aí uma
breve apresentação do relatório final da progressão na carreira PAEP, e depois a gente entra na ordem do dia, tá? Eu pediria então, professor Anderson, por favor. Fernando, é só uma dúvida. Eu tenho uma carta dos diretores que eu gostaria de fazer a leitura. Eu posso fazer isso depois que o Rodrigo fizer a apresentação? Ok? Sem problema. Tá, obrigado. O... Então, eu pediria ao professor Lana para que fizesse a apresentação do relatório. Por favor, Lana. Muito bom. Boa tarde, pessoal. O objetivo é ser bastante breve, né, fazer a apresentação para vocês do relatório do Comitê de Controle e Acompanhamento do Processo de Progressão PAEP de 2025. Eu projetei. Ademir, tá ok a apresentação? Joia. Sim, Então vamos em professor, tá sim. frente. A ideia é utilizar mais ou menos em torno de 15 a 20 minutinhos para estar mostrando os principais resultados, mas, em primeiro lugar, antes de apresentar esses resultados, eu gostaria de agradecer ao professor Fernando pela confiança no trabalho do comitê e agradecer muito os integrantes do comitê, o Bruno, o Christian, a Cláudia, Denis, Edelson, a Isabel, a Juliana e o meu xará Rodrigo Coutinho. Então, agradeço demais toda a troca de ideias, todas as análises que foram feitas. É um trabalho exaustivo e com uma certa complexidade em alguns pontos do processo, dado que o processo já tem uma complexidade bem elevada. Bom, o objetivo então desse comitê foi acompanhar todas as etapas do processo de progressão, e isso ocorre no ano, começa no ano anterior, né, do processo efetivamente de progressão, ou seja, começou em 2024, esses trabalhos começaram em 2024, abarcaram aí a análise das 58 comissões de avaliação e as respectivas congregações e instâncias. Duas reuniões presenciais foram realizadas, no entanto, várias e várias análises pelo WhatsApp foram feitas ao longo desse processo. Foram emitidos 154 pareceres, 27 respostas a recursos que ocorreram especialmente em 3 etapas do processo. Aqui a gente coloca essas etapas, basicamente são 6 etapas, e em vermelhinho estão aí os pontos de recurso em que o comitê teve que atuar. Bom, relembrando essas etapas de recurso, nós tivemos efetivo acesso a 2 etapas, a dois tipos de recurso. A primeira foi baseado nos critérios de avaliação da comissão de avaliação e dos pesos dados, dos critérios de desempate. Então, tudo isso o comitê acompanhou, analisou. Também analisou toda a questão do percentual de recurso e dos critérios de distribuição. E nessa etapa 1 e 2, em que o comitê avaliou, ocorreram 58 pareceres. Dentre desses 58, que é o total dos comitês de avaliação, das comissões de avaliação, 23 retornaram. Tá? Nos critérios de distribuição de recurso, 15 retornaram. Então, veja que alguns ajustes foram necessários serem feitos para que não existisse problema futuro no processo de progressão. Nesse ponto, nessas etapas 1 e 2 de definição das regras do jogo, existiram 7 recursos, um deles foi deferido e foi ajustado ali o que foi solicitado. Tá? Que é importante colocar aqui, na média das distribuições de recursos desses órgãos e unidades, os órgãos e unidades, em média, colocaram 39% dos recursos na horizontal e 61% na vertical. A mediana deu 40 a 60. Tá? Bom,
essa foi então a etapa 1 e 2, né, a etapa inicial do processo. Aí vem toda a questão do preenchimento dos relatórios, da análise da chefia, do trabalho da comissão e etc. E aí a gente entra numa fase final, que é a fase 5 e 6, em que a gente tem a questão da contemplação. Antes de falar um pouco da contemplação, é importante ressaltar que nós tivemos 1.652 servidores inscritos nesse processo. Isso corresponde a 67% dos aptos, então mais ou menos aí 2/3 daqueles que podiam participar do processo fizeram a inscrição. E um ano muito marcado pelo pedido de progressão vertical. Então a gente percebe que dos 1.652, 1.079 vieram na vertical, né, pediram na vertical, e 573 na horizontal. Ou seja, 65% na vertical, 35% na horizontal. No entanto, isso é importante ressaltar, quando a gente analisa em termos de potencial de recursos atrelados ao processo, esse 65% na vertical, quando a gente transforma em dinheiro, seria basicamente 90% do potencial de gasto que teria o processo de progressão PAEB. Então, iria para, se fosse todo mundo contemplado, seriam 90% na vertical, 10% na horizontal. Tá? Isso mais ou menos para já apontar para vocês o tamanho do investimento que é necessário quando a gente conversa sobre progressão vertical. Trabalhando nos níveis, né, da carreira, a gente observa que no superior, basicamente foi 70% na vertical, 30% na horizontal, no médio, 63, 37, no fundamental, 38, 62. Bom, outro dado relevante foi que 78% dos inscritos estavam no nível 1C da carreira. Isso significa que boa parte desses servidores estão nesse 1C porque tiveram progressão em 2022 na horizontal. Tá? E 10% estavam no nível inicial da carreira. Muito diferente do cenário anterior, e muitos dos representantes que estão aqui participaram desde 2022 desse assunto, muito diferente do início do processo, em que a grande maioria estava nos níveis 1A e 1B da carreira. Bom, aqui então a gente vem para um funil em que nós temos um número de aptos de 2.455, 1.652 se inscreveram no processo, 1.595 foram classificados, então perceba que a taxa aqui, mais ou menos 3% só tiveram notas menores que 6, e nós tivemos aqui uma contemplação de 1.323 servidores. Isso corresponde a 80% dos inscritos e 83% dos classificados. Tá? Dando um panorama geral do que aconteceu na progressão horizontal e na progressão vertical, na horizontal foram 573 inscritos, 563 classificados, ou seja, só 10 servidores tiveram notas menores que 6, e 561 contemplados. Praticamente 99% dos servidores que optaram pela horizontal conseguiram progressão. Já na vertical, o assunto os resultados são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o volume de recursos aqui exige um volume de recursos bem maior quando a gente trata da vertical. A gente teve 1.079 inscritos, 1.032 classificados e 762 contemplados. Tá? Bom, e aqui mais ou menos 75% de taxa de contemplação. Como foi dito, então, numa análise macro, a gente pode fazer o apontamento que 80% dos inscritos tiveram a progressão. Né? Aqui é importante dizer que eu já estou considerando o resultado das sobras. Tá? Então, eu já estou considerando, estou trabalhando que essas sobras
foram aprovadas e efetivadas, tá? Outros dados importantes. Praticamente 80% dos servidores, daqueles que progrediram, aqui eu estou colocando a hipótese de ocorrer a progressão, de ser aprovado isso, eles estavam no nível 1C da carreira, tá? E desses, 40% fizeram progressão horizontal e 60% vertical. Quando a gente vai nesse total de progredidos, 10% dos servidores pertencem à faixa inicial da carreira. Natural isso, porque eles não são a maioria no processo, tá? Bom, tivemos 20 recursos nesse processo, 2 foram deferidos, e aqui a gente entra então num dado geral, separando entre fundamental, médio e superior, dando um total de 1.323 contemplados com a progressão. Bom, avaliando os dados por CSA e RH, lembrando que a gente, nesse ano, a PRDU adotou uma estratégia de distribuição de recursos, que foi um misto do que foi usado nos últimos anos. 2022, 2023, a gente fazia a distribuição por representatividade de folha de pagamento. O ano passado, a gente mudou isso por causa que a gente percebia que existiam algumas unidades, especialmente as menores, elas sempre saíam prejudicadas nesse ponto, especialmente se elas tinham servidores no início de carreira, recém-contratados. O que a gente fez? A gente trabalhou no fato de usar não só a questão da participação em folha, mas o potencial de custo da progressão. Tá? Então a gente fez aí dos dois valores, o percentual em folha e também o custo de progressão, e adotou o maior dos valores. Esse ano a gente fez uma média desses valores, tá? Justamente para corrigir, para continuar corrigindo esse problema que a gente observava nos diferentes órgãos e unidades, o que dava uma discrepância muito grande de taxa de contemplação, tá? Tivemos sucesso ano passado nisso. Esse ano, os números são melhores em relação a 22 e 23, mas um problema que a gente enfrentou esse ano foi um excesso de unidades focando só na vertical, o que traz, em alguns casos, uma taxa de contemplação um pouco menor, porque a necessidade de recurso era muito grande. Tá? Então, aqui na média de taxa de contemplação por CSA e RH foi de 77%. Então, quando eu pego todas as CSAs e RHs e faço uma média dessa taxa de contemplação, está dando mais ou menos 77%. Com o mínimo, a CSA e RH que teve a menor taxa de contemplação foi de 50%, e nós tivemos algumas CSAs e RHs com uma taxa de contemplação de 100%. Conforme, aqui é importante dizer o seguinte: se eu tenho CSAs e RHs que fizeram retornando, essa taxa ela é diretamente proporcional à participação das pessoas na horizontal. O que eu estou querendo dizer com isso se eu tenho uma CSA-RH que, tudo bem, teve bastante vertical, como foi a tendência, mas teve alguma coisa na horizontal, eleva bastante a taxa de contemplação, tá? Bom, aqui eu tenho 48 CSAs e RHs, 83% do total delas apresentou uma taxa igual ou superior a 70%. Esses são os dados da progressão, tá? Esses dados a gente considerou como comitê dados interessantes. 80% de taxa de contemplação é um percentual bastante elevado, superou as expectativas da PRDU em relação a isso. Se a gente olha os contemplados, a gente observa que os classificados, melhor dizendo, a gente observa que a taxa foi de 83%. Então, é um número bastante significativo. Bom,
Como todo processo, nós temos pontos a melhorar. Então, o comitê realizou alguns apontamentos de melhora. São 5 frentes de melhorias que a gente coloca para vocês da CIDIF para se pensar na próxima rodada de progressão. Primeiro ponto é em relação aos critérios de avaliação e análise dos relatórios. Eu acho que esse ponto é sensível, dado que a gente precisa de uma melhor capacitação dos membros da comissão de avaliação após eles serem constituídos, tá? A pessoa precisa, esses membros eles precisam se ter total consciência do que é isso e dos critérios que são colocados. Talvez aqui elaborar um documento com casos de sucesso. Nós temos CSAs e RHs que cumprem bem o seu papel, tem um histórico de não apresentar problema. Tá? Na questão de declaração de ausência de conflito de interesse, eu acho que isso é necessário colocar no sistema, né? Algum item que direcione para a necessidade de sigilo nessas informações. E também disponibilizar para a comissão de avaliação, que é o ponto crítico do processo, né, o relatório da última participação do servidor no sistema de progressão. Pode ser um item a mais que vai ajudar a comissão de avaliação nessa análise. Em relação aos certificados no quesito capacitação, esse é um item que ano após ano ele traz algumas dificuldades. Então, aqui a gente faz algumas recomendações para esse item de capacitação. Tá? As comissões de avaliação que incluírem isso, tal ponto nesse processo, precisa existir uma certa padronização do que a comissão de avaliação espera do servidor. Tá? Quais são as capacitações que vão ser consideradas, quais os pesos, quais os pontos, se efetivamente vai ser valorizado aquilo que está alinhado à função e o perfil da atividade desenvolvida. Enfim, a gente tem espaço ainda para melhoria. Além disso, a gente precisa realizar algumas melhorias em relação à inserção desses certificados na vida funcional. Definir alguns critérios claros para essa inserção e até mesmo analisar a possibilidade do próprio servidor colocar isso e isso passar por um processo de validação nos RHs das unidades. Bom, em relação aos recursos, o que a gente sentiu falta nesse processo? A gente precisa que esses recursos sejam explicitados claramente nas instruções normativas, apontando o objeto de análise de cada um desses recursos. De forma que, a partir do momento que aquele recurso foi julgado, aquele assunto se esgota, para que um recurso que venha lá na frente não volte a um tema anterior. Então a gente precisa ter um cuidado aí na elaboração dessas INs, apontando esses pontos. Em relação a questão de não consideração de certificados e comprovantes pela comissão de avaliação, discordância da forma de avaliação da comissão de avaliação, isso tudo nesse ano, o que aconteceu foi, quando um servidor estava em desacordo com a comissão de avaliação, isso ia para a comissão de avaliação, existia um recurso para a comissão de avaliação reanalisar, tá? Como aconteceu no ano passado. A diferença desse ano é que depois da comissão de avaliação, isso ia para a congregação. Nos anos anteriores, isso vinha para o comitê e depois para a congregação. Então, a gente considera que nos anos anteriores houve uma melhor solução para esses casos. Tá? O comitê apontava, isso ia para a comissão de avaliação, que analisava e ia o processo um pouco mais tratável para a congregação. Tá? Nesse ponto, o comitê ficou por último.
Então, existiram casos que a gente teve que retornar isso para a comissão de avaliação e para a congregação, causando digamos, um problema no processo. Então, a recomendação aqui do comitê é voltar como a gente fez no ano passado, em 2024. Tá? Explicitar a instrução normativa que não serão considerados pelo comitê recursos referentes à suplementação financeira. Chega no final, a maior parte dos recursos é pedindo suplementação financeira, isso não é papel do comitê. Né? E a indicação do próximo contemplado com as sobras, a gente fazer direto no sistema automaticamente, ou existir um comunicado da PRDU à EPLAN da GRH apontando. Ou seja, não esperar que isso venha da unidade. Se a regra é a menor ou menor valor, o próximo contemplado é o de menor valor, que isso venha do órgão central e se faça cumprir. Tá? Isso evita alguns dos desgastes que a gente teve esse ano. Bom, um quarto ponto é existir a indicação do valor financeiro que cada CSA terá no início do processo para dar um pouco mais de previsibilidade para cada uma das CSAs. E por último, e aqui eu pediria um pouquinho mais de atenção a vocês, porque esse é um quadro que preocupa. Tá? É um quadro que preocupou o comitê e preocupa aqui a PRDU nesse processo. Nós observamos esse ano um foco muito grande na vertical. A gente já esperava isso, porque boa parte do pessoal de 2022 focou a progressão na horizontal. Né? Foi o começo do processo. Em 2022, a gente estava retornando todo esse processo para a universidade e a gente decidiu focar ali na horizontal e foi uma decisão bastante acertada, né, na época. A gente já esperava que viesse uma demanda muito grande pela vertical. No entanto, agora a gente chega num quadro que vai retornar para o próximo ano o pessoal de 2023. E a gente vai ter um grupo grande de servidores que já ganhou a vertical em 2023. Com uma alta possibilidade de novo, o pessoal focar na vertical no próximo ano. Tá? Então, a gente precisa ter uma leitura bastante clara de que provavelmente nós seremos pressionados por progressões verticais no próximo ano, muito provavelmente. Então, aqui, o comitê aponta algumas alternativas para se pensar. A gente não está recomendando nada, absolutamente nada. Apenas para se pensar sobre isso, seria interessante até ter um grupo de trabalho, algumas pessoas pensando nesse segundo semestre sobre isso. Tem que ser rápido, né? Porque já já começa a andar todo o processo de progressão para 2025. A Cris e o Everaldo e Cidinha estão aqui. O processo de 2026 já começa em 2025. Né? Então a gente precisa ter isso claro. Então, aqui alguns pontos. Olha. Progressão vertical ser separada da progressão horizontal. Isso é uma meta, é um sonho, né? Mas difícil implementação. Menor flexibilidade para unidade ou órgão, atribuir recursos na vertical para equilibrar as inscrições nos dois tipos de progressão, como a gente fez em 2022. Criar limite de passagem das sobras da horizontal para a vertical. De forma a obter uma segunda progressão vertical, o servidor necessariamente deve ter uma progressão horizontal anterior, ou seja, ele não pode pedir duas verticais na sequência. Permitir a passagem entre níveis numéricos também com a progressão horizontal, ou seja, se a pessoa está no final de uma linha e ela precisa ir para outra linha, não necessariamente seria uma progressão vertical, isso pode ser compreendido como uma horizontal. Na horizontal, ao manter o interstício em 2 ciclos, elevar o salto de 10% para 10%. De novo, isso aqui não são sugestões, são coisas para a gente pensar. Tá? Interstício maior para vertical para os últimos ou penúltimos níveis na carreira. Por que isso? Porque o salto financeiro é muito grande e
e, assim, é, praticamente acaba com os recursos da CSA. Não diria, para algumas praticamente acaba. Então precisa repensar, aqui precisa repensar a tabela de vencimentos nesse ponto, tá? Porque a necessidade de vertical para esses casos é extremamente elevada, tá? Bom, dito isso, de novo, acho que foi mais um ano que nós evoluímos no processo, são 4 anos seguidos, é importante dizer isso, são 4 anos seguidos em que a roda está girando. Nós estamos chegando, se minha memória não falha, a mais de 6.000 progressões nesses últimos 4 anos, se eu não me engano, 6.400, algo do tipo. Os investimentos feitos sem atualização estão na ordem de 120 milhões de reais, não é pouca coisa, é bastante coisa, isso mostra a valorização na carreira. Nesse processo, então, de 2025, os trabalhos do Comitê de Acompanhamento, ele sugere a aprovação da progressão horizontal de 557 servidores na horizontal e 721 servidores na vertical, totalizando 1.278 servidores é, nessas duas listas. Em relação ao quadro de sobras, nós sugerimos, então, aqui a aprovação de 45 servidores constantes nessa lista adicional. Esse quadro de sobras, lembrando, o que faltou vem para a PRDU e a PRDU redistribui isso, ordenando da menor necessidade para maior. No entanto, aqui a gente tem uma exceção de recomendação perante as indicações que foram feitas, que é o caso do Cutuca, dado que a indicação feita pela unidade ela está em desacordo com a PRDU, com a informação PRDU 38 de 2025. Ali o apontamento foi para um servidor que não possui a menor necessidade de recurso. Tá? Bom, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Novamente, eu agradeço demais, professor Fernando, Cidinha, pela confiança dada, e novamente eu agradeço muito a todos os integrantes do comitê que possuem uma visão geral da universidade, todos eles possuem uma visão geral da universidade e têm tido uma contribuição significativa para o quadro de servidores PAEP da Unicamp. Obrigado, Rodrigo. Estão aqui até no chat pedindo para disponibilizar a apresentação. Vamos disponibilizar, com certeza, né? Eu então vou começar também pelos agradecimentos. Primeiro aí ao comitê de acompanhamento e quem o presidiu, né? O professor Rodrigo Lana. Eu vou repetir, Lana, se você me permite o nome, porque eu sei o quanto que é trabalhoso o comitê, né? Então, queria agradecer aqui, em nome de toda a CIDF, ao Bruno, ao Christian, à Cláudia, ao Tênis, ao Idelson, à Isabel, à Juliana, ao Rodrigo Coutinho e ao Rodrigo Lana, que tocou, presidiu esses trabalhos, né? O papel do comitê foi fundamental. Queria também aproveitar, agradecer a DGRH, primeiro em nome aqui da dupla dinâmica, Cidinha e Everaldo, essa dupla que tem feito um trabalho maravilhoso à frente da DGRH, mas em particular queria estender, se a Cidinha e o Everaldo me permite, a área de carreiras, né? A Giovana, que iniciou esses trabalhos junto aí com a Cristiane, depois a Cristiane assumindo, e a toda a equipe, né? A equipe de carreira realmente teve um trabalho aí maravilhoso. Quero também a todos os RHs, as unidades dos órgãos, né? Fundamental para o avanço, os membros da comissão de avaliação, eu sei o quanto é difícil avaliar e muitas vezes esses membros recebem, né, demandas, às vezes até críticas pesadas, e têm tido um papel também fundamental para que esse processo caminhe. Aos membros da congregação e da instâncias equivalentes, algumas até se reunindo em sessões extraordinárias para que o processo pudesse fluir, né? Então, a toda essa equipe, eu acho que mostra quando a gente trabalha
em prol de um objetivo comum, que é a valorização da carreira, como a gente pode avançar. Eu acho que a cada progressão, nós temos aí consolidado, temos valorizado as conquistas da carreira PAEP, né? E eu acho que a progressão é uma dessas iniciativas importantes, né? Não tenho dúvida sobre isso, tá? Já são 4 rodadas, como o Rodrigo comentou, se quisermos incluir a de 2019, né, seria uma quinta, mas 4 rodadas aqui já com mantendo relativamente as mesmas regras, com mudanças, eu acho que sempre um aperfeiçoamento importante. E eu acho que o Rodrigo falou um número importantíssimo, gente. Nós colocamos nesse processo de progressão um investimento da ordem de 120 milhões de reais. 120 milhões de reais representam hoje, dentro do orçamento da universidade, 3 pontos percentuais. Isso não é pouca coisa. Vamos lembrar que esses recursos são recursos permanentes. Não é, eu falo investimento porque é um investimento em recurso humano, mas é diferente do investimento que ele se encerra nele, né? Isso aqui é permanente, que vem para dentro, da nossa folha, né? Eu acho que isso é importante. Isso é uma demonstração da valorização, é, dos nossos profissionais, da carreira PAEP, mas também gera para nós, né, uma responsabilidade do retorno que nós estaremos dando a partir desses investimentos. Quando a gente faz um investimento em termos de carreira, e não podemos confundir isso, progressão, com política salarial, são coisas totalmente diferentes. Isso significa que nós estamos assumindo diante da comunidade de que nós temos apresentado um desempenho melhor e temos apresentado uma complexidade maior no desenvolvimento das nossas atividades. Isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser comprovado. É isso que a sociedade vai nos cobrar, né? E nós temos certeza que daremos conta disso. Demonstraremos à comunidade, à sociedade, quem nos financia, de que foram 120 milhões muito bem investidos, né, nos nossos recursos humanos, né? Eu acho que, como o Rodrigo colocou, cada progressão temos tido melhorias importantes, aprimoramentos. Essa última página que o Rodrigo aí trouxe, né, na apresentação, propondo novas melhorias, é o que vem acontecendo a cada rodada, né? É muito interessante esse trabalho realizado aí pelo comitê de acompanhamento, trazendo, buscando sempre aperfeiçoar. Agora, gente, vamos lá, como todo processo, né, abrangente como esse, envolvendo milhares de servidores, né, abrangente e complexo. Vejam ali, não apenas todos os critérios que foram apresentados, os recursos que foram tratados, né, os indicadores, ainda a necessidade de implementação, mudança de algum desses indicadores. Esse é um processo realmente complexo, porque é complexo avaliar as pessoas, né? Não é uma coisa trivial, longe disso. Não só não é, como é uma responsabilidade muito grande, inclusive dessas comissões de avaliação, de todos nós, né? Então, esse é um papel, que eu acho fundamental aqui, que a gente reconheça. E por isso mesmo a gente identifica, e é natural que ocorram alguns problemas e algumas dificuldades ao processo. O importante é que a gente não negue isso, que a gente continue evoluindo como temos evoluído na melhoria do processo de avaliação. Agora, cobrar de que esse seja um processo perfeito, zero em falhas, seria absolutamente entender que não é um processo humano, porque nós humanos somos falhos e temos, né? O que nós temos é que ter é a capacidade, temos que ter a humildade de entender que esses processos sempre podem ser melhorados e têm sido, por um trabalho absolutamente coletivo, né? Com cada um contribuindo com um tijolinho aqui, né? E aqui sim, sem dúvida, o comitê de acompanhamento tem exercido um papel importantíssimo, né? Eu acho que o fundamental é entender que a gente tem realmente reduzido, enfrentado, né, essas dificuldades que aparecem. Aliás, quando um processo de avaliação como esse, abrangente e complexo, como eu disse, revela
né, alguns desses problemas, no limite até revela outros problemas que não fazem parte aqui, como, por exemplo, a questão de assédio, né? Isso não é um demérito ao processo de avaliação, pelo contrário, isso é mérito do processo de avaliação poder trazer esses outros problemas também à tona, né? Isso só fortalece, só mostra a importância de um processo desse de avaliação, que eu entendo e repito como sendo, né, uma conquista dos funcionários. Por isso que eu abri dizendo que hoje, além de ser uma reunião extraordinária, ela deve ser também pensada como uma reunião de comemoração, né, de celebração. Celebração de todas essas conquistas, tá? Eu só queria deixar já claro aqui o fato de que eu vou ter que me ausentar às 16 horas, perdão, porque daqui vou direto para o aeroporto, estou indo para um seminário internacional, mas passarei com muita honra aí a presidência, né, dos trabalhos à nossa querida vice-presidenta Cidinha Aquina, já está combinado com ela, tá? Então, o fato de eu ter que me ausentar não impede de que nós possamos avançar aqui nas discussões das questões, tá? Eu estou vendo aqui uma mão levantada. Giovana, é isso? É mais uma questão de ordem. Na verdade, duas. Primeiro, se for possível, nas próximas ocasiões em que a gente tiver apresentação de slide, também ter acessibilidade de audiodescrição, porque até onde eu sei, as reuniões aqui da CIDIF vão para o YouTube da Unicamp e a gente tem diversos servidores com deficiência visual que também têm o direito de acessar esse conteúdo de alguma maneira, né? E a outra questão de ordem eu não tenho nada contra, né? Queria deixar isso claro, não tenho nada contra a leitura de cartas e manifestos aqui nessa casa. Mas nas outras ocasiões em que nós funcionários, pedimos para ler um documento, nos foi negado esse direito, então eu acho que o tratamento precisaria ser igualitário. Era somente essas duas questões de ordem. Duas ótimas questões, Giovana. Começando pela primeira, obviamente, acho que esse documento é importante que circule, que seja dado o tratamento para que todos possam ter forma de acessá-los, né? E a segunda questão é um pouquinho mais fácil. Tem a ver o fato de que esse documento não chegou antes e, portanto, foi possível saber o conteúdo dele. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que ele tem a ver com a discussão da reunião, que é a questão da contemplação aí para a sugestão, que desde já vou colocar uma posição contrária, tá? Mas tem a ver com a pauta e a presidência teve acesso ao documento antes e viu que o documento cabe. Eu não vou, inclusive, colocar em pauta, né, o que o Anderson vai ler, que é a sugestão de que todas as CSA sejam contempladas, tá? Foi só por isso que eu vou permitir a leitura, mas desde já vou colocando, antecipadamente a posição que não pautarei essa questão, nada impede de que isso venha para uma sessão de agosto ou quando queira, tá? Colocar hoje significaria, inclusive, ter que tirar de pauta todas essas CSAs que estão pedindo essa marcha, porque isso não foi sequer considerado e avaliado. Não sabemos, como o próprio Rodrigo colocou no caso aí de uma dos órgãos, do Cutuca, se os nomes estão sendo indicados, estão corretos, se foi feito, se não passou por uma avaliação. Então, não tenho nem como colocar. Nada contra, porque tem a ver com a questão que está hoje discutida aqui. Foi só por isso, tá, Giovana? Não foi nenhum Não, mas questão. que não foi só comigo que aconteceu isso, né? Eu queria relatar que a conselheira Simone também solicitou a leitura de um documento que vinha uma moção da Faculdade de Educação que havia sido encaminhada pela direção da faculdade a PRDU e a DGRH com antecedências para a pauta da CIDIF, inclusive, e que também foi negado esse direito a ela. Então, eu queria só relatar que o problema não é comigo, tá? O problema é a diferença de tratamento entre docentes e funcionários. Nesse caso, eu não tive acesso, tá? Agora, até me recordo bem que, no fundo, ela teve todo o tempo, não leu, mas, né, descreveu inteirinha a carta. Não vejo nenhum problema com isso. Eu só não quero que a gente traga, às vezes, discussões para dentro que foge totalmente da pauta. Essa é a única questão ali. Se não, manda, discute isso no expediente ou manda antes, como eu já sugeri a você e outros membros da coisa aqui,
pautem com uma certa antecedência para que a gente possa, inclusive, trazer questões que tem alguns especialistas que possam responder. Se você me traz uma questão, por exemplo, como foi colocado sobre transporte, eu não posso ter, às vezes, todas as informações possíveis. Então, é importante que a gente convide um membro, o responsável, por exemplo, alguém na área da prefeitura. É só isso que a gente solicita. A ideia aqui é poder debater. Aqui não há nenhuma censura prévia sobre nenhum tipo de posição, apenas é uma questão de encaminhamento. Só não queremos que aqui vire uma reunião que não tenha um propósito. O propósito aqui é resolver os problemas e valorizar a carreira. É basicamente isso, viu, Giovana? Fique tranquila que não há nenhum tipo de discriminação. Dito isso, professor Anderson, o senhor já sabe a posição sobre o documento que o senhor vai ler, né? Mas fique à Não, vontade, porque não pautarei. Por favor. tudo bem, Fernando. Não, sem problema. Eu só gostaria de colocar que é um pedido dos diretores, né? A professora Roberta também está ciente. Ela está com a E mãozinha levantada também ali, isso, viu? se você achar que é melhor a gente ler ao final da deliberação, já que o objetivo aqui não foi, né, que esse item fosse pautado, né, mas apenas trazer isso aqui para a reunião, para a Câmara, que é a responsável por tal tipo de discussão, né, e é um assunto que está na pauta do dia, a gente pode fazer ao final, tá bom? Ok, então eu preferia, porque a gente já faz agora os encaminhamentos, tem já alguns itens que serão, como o próprio o Rodrigo, acho que sugeriu ali na apresentação dele, eu acho que caberia o destaque, é isso, Rodrigo? Você consegue apontar? Exatamente, exatamente, Eu Fernando. eu 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 estou olhando aqui, como são 58, perdão, itens, cada um representando uma CSA, qual que é o do Cutuca, um número, alguém tem fácil? Ademir, você teria como mostrar? Vocês sabem identificar rapidinho? Se alguém conseguir rapidamente. 16. É o 16. item Então, o 16. item 16. Professor, Pois não, calma. Quem professor chama? Roberto, Professora Roberta, por favor. desculpa a interrupção, mas eu tenho uma solicitação também, que além de apoiar o que tem sido, que vai ser trazido pelo professor Anderson, eu tenho uma solicitação que eu gostaria de colocar. Então, eu não sei se agora ou foi uma solicitação que me foi encaminhada pela pela CSA aqui da faculdade, em último minuto, depois da disponibilização do relatório final do comitê de acompanhamento. Se o Olha, senhor Roberta, você me tem duas permitir. formas. Uma delas é destacar a CSA, que você está se referindo, você é da tua unidade, destaca. Eventualmente, nós não aprovamos, ou é retirado de pauta. Agora, vamos só lembrar com todos os desdobramentos que isso tem. Eu só quero recordar que nós tivemos esses problemas lá atrás, quando nós destacamos, retiramos de pauta, e aí todo o processo de progressão naquela CSA específica ficou adiado. Eu acho que isso faz parte, que de repente está sendo identificado algum problema inclusive de procedimento, etc. É melhor do que a gente avalie do que aprove antes. Então não Não, vejo é nenhum. mais Agora, uma eu só te sugeri. reivindicação. Não, eu sugeria, Roberta, que você destacasse e traga isso, aí, eventualmente nós vamos votar aqui dentro, né? Aí, se nós não chegarmos a um acordo, podemos, inclusive, fazer retirada de pauta especificamente sobre a CSA da FENF. Eu acho que é isso que você está sugerindo. Quer dizer, acho que a melhor forma É, é destacar. Então, a gente tá já bom. destaca também. Você sabe identificar qual que é a FENF aqui anteriormente? 47. 47. Então, está destacado a 16, já que é o Cutuca, a 47, que é a FENF. Tá? Anderson, você continua com a mão levantada? É outro Não, tema vou ou você vai abaixar. ter algum destaque? Não, eu vou Não, abaixando. não, estou falando com o professor Anderson. Bom, então Já baixei. já está destacado aí a 16, a própria mesa aqui está destacando, tá? Em cima do que o professor Rodrigo apresentou ali pelo próprio, identificado pelo comitê, eu acho importante, tá? A professora Roberta colocou também o destaque aí do item 47, que tem a ver com a FENF, e eu consulto, né, aos membros aqui da CIDF se temos mais algum destaque entre os 58, eu estou com 40 na cabeça hoje, os 58 itens
que tem a ver com cada uma das CSAs. Por favor. Giovana, Na verdade, não tem destaque em relação aos itens, eu tenho um destaque em relação ao relatório. o relatório nós não estamos aprovando. Está aprovado? Está como item da pauta? Foi Não, apenas Eu uma tinha leitura. entendido não, professor. que seria Não, não está aprovação sendo. do. Não, 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 A não gente não está. pode comentar nada sobre o relatório, então, Não, hoje sugestões? não está na pauta, mas nada impede que a gente traga isso depois. Como a gente não vai ter expediente, nada, o relatório é para conhecimento de todos, vai ser divulgado, já foi sugerido aqui, vai ser encaminhado a todos, inclusive, como você mesmo sugeriu, Giovana, para que ele seja transformado de uma forma que outras pessoas possam, né, ter acesso, pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né? Então, vamos, mas não estamos aprovando o relatório, inclusive está claro ali a questão de várias o caráter de várias sugestões, né? Certo. Não está acatado, tá? Em relação, bom, na verdade, o meu destaque é em relação à aprovação das progressões, né? Mas que se pautou pelo relatório também. Então, eu não sei se eu poderia fazer o destaque ou não, estou com essa dúvida. Mas aí você tem que se destacar 58 progressões. Então, está destacado a 58. Perfeito. Bom, está destacado 58 progressões. Tá ok. Celso, Eu também fiquei uma duvidazinha. Então, depois dessa votação, não vai ter nenhum momento para discutir sobre o relatório? Se a gente teve alguma dúvida, algum ponto que a gente quer levantar? Essa que foi minha dúvida. não, assim, gente, o relatório não está em votação, tá? Aham. E hoje não tem expediente, né? Se Hum, quisermos, até podemos pautar o relatório na próxima reunião, e aí todo é, mundo já é, teve mais acesso, quer dizer, sobre o relatório, para fazer, inclusive, novas sugestões, como o próprio comitê está encaminhando, não tem problema. Agora, não então, haverá só. expediente, não tem, entendeu? Essa é a Uhum. questão, tá? Minha E vamos dúvida é se divulgar. Vocês na tiveram acesso só próxima. agora, depois. Diga. Então, na próxima, daí o comitê vai estar junto, porque assim, são dúvidas, por exemplo, numa tabela, questões que talvez o comitê seria, alguém do comitê seria melhor indicado para responder. Aí seria Perfeito. isso, então, Aí pode ser. podemos colocar, se houver. Eu não estou entendendo a importância de ter que aprovar o relatório, mas se for o Não, caso, a gente traz o relatório ou põe ele no expediente da próxima CIDF para que a gente tá, faça a discussão. Eu acho ótima a tua sugestão que a gente tenha, além do professor Lana, isso, mais gente. Inclusive, tem alguns aqui presentes, né? O próprio aí, Coutinho, estou vendo aqui rapidamente os nomes que poderiam, mas fazemos essa discussão em agosto, sem problema nenhum, tá? tá bom. Uhum. Então, por favor, Giovana, com destaque dos 48 itens, dos 58, por favor. Bom, inicialmente fazer minha autodescrição, que eu ainda não fiz. Sou uma mulher branca, cabelos pintados de roxo curtos, uso óculos redondo e estou usando um headset e também uma blusa de lã. Atrás de mim tem uma estante com livros. Bom, na verdade, primeiro agradecer o trabalho técnico do Comitê de Acompanhamento da Progressão, né? Um grande empenho, seriedade, dedicação aí para consolidar os dados, acompanhar todas as etapas. Queria parabenizar mesmo esse trabalho que foi feito. Aí, com relação ao problema que a gente encontra a respeito de aprovar essa pauta, né, que pelo relatório ficou exposto a algo muito maior que o trabalho do comitê, que é um problema político de falta de compromisso institucional com a valorização da nossa carreira. A gente está diante de um dilema, porque se a gente aprova a pauta de hoje, a gente autoriza a implementação da progressão apenas para parte dos servidores classificados, e com isso homologamos também uma exclusão orçamentária de mais de 270 servidores habilitados no processo de progressão. E aí, se não aprovamos, a gente atrasa também a vida de quem chegou até o fim do processo, né? Então, é uma armadilha criada pela falta de recursos, de critérios justos, e a reitoria precisa ser responsabilizada por isso. A verdade é que diversas unidades e CSAs estão satisfeitas, né, com a disponibilidade de recursos. Várias congregações enviaram moções e ofícios, né, para PRDU, para DGRH e para CIDIF, e até agora a resposta é bastante genérica, evasiva, sem muito compromisso real em atender à demanda de ampliação de recursos.
O que eu vou trazer, por exemplo, o caso da Faculdade de Enfermagem, que teve a menor taxa de contemplação da universidade, com só 57%, enquanto a média geral foi de 83%. E mesmo com esse cenário gritante, os pedidos dessa unidade estão sendo ignorados. Os servidores que não foram contemplados têm notas excelentes, ocupam funções de liderança, executam atividades com alta complexidade e mesmo assim estão sendo deixados de lado. Então, não é uma situação técnica, é uma situação injusta. A progressão é o único instrumento de valorização da carreira PAEP hoje, e mesmo sendo algo pequeno, diante da desigualdade que a gente tem, né, na nossa carreira, nem isso, nem esse orçamento a universidade tem garantido de forma plena. Então, o que a gente está pedindo não é privilégio, é apenas que todos os servidores habilitados sejam contemplados por um reconhecimento do seu mérito e do trabalho do cotidiano. Então, eu queria deixar o meu apelo aqui, que a CIDIF não aprove somente essas deliberações que estão na pauta, mas também uma forte recomendação para a reitoria, para que se suplemente os recursos necessários para atender todos os classificados nesse ciclo. Né? Nenhuma unidade sendo deixada para trás, porque acredito que a universidade precisa assumir esse compromisso público de valorizar de forma justa quem sustenta o seu funcionamento diário. Obrigado, Giovana. Teu encaminhamento é pela retirada de pauta ou nós vamos votar a 58? Não é pela retirada de pauta, é para que, além da retirada de pauta, a proposta seja Além, encaminhar. além, não, desculpa, Não, Giovana, além nós não. precisamos encaminhar. Além da aprovação da pauta, seja encaminhada uma forte recomendação de complementação do orçamento. As outras duas, cutuca alguém, 16, alguém está destacado, por favor. O professor Lana acho que já explicou. Lana, você quer retomar um pouquinho sobre a questão 16, que está destacado? Sim, depois de todo o processo, os recursos que sobraram, depois de toda a distribuição na horizontal e na vertical, né, cada órgão podia unir esses recursos e ainda fazer distribuições dentro do órgão. Quando era esgotado o processo, esse dinheiro que sobrou veio para a PRDU e a PRDU fez uma lista desses recursos que sobraram, somamos, e aí foi feita uma distribuição com a seguinte regra, que cada um dos órgãos apontasse para a PRDU a progressão de menor valor. Todas as unidades apontaram essa progressão de menor valor. Alguma delas a gente pediu correção, porque tinha um entendimento errado do assunto, mas corrigiram. No entanto, o Cutuca não corrigiu. Então, o apontamento do Cutuca é por um servidor, uma servidora, não me lembro ao certo, que não obedece essa regra da PRDU. Esse é o nosso único problema com essa distribuição das sobras. Mas deixa eu ver se eu entendi. Lana, a gente, no caso, então, não aprovaria a suplementação, que é a última. Os demais estão perfeitos ou não? Ou a Todos, ideia é todos tira de perfeitos. pauta? Não, É, não, não, é, fala do Cutuca. tá. Falando do Eu Cutuca. acho que tem dois caminhos, tá? Dois caminhos. O primeiro caminho é fazer a distribuição que é correta. O outro caminho é tirar de pauta o Cutuca e isso voltar para agosto. Tá, mas eu vou repetir a minha questão. O que não está correto foi no caso da última progressão, da progressão apenas da suplementação. Somente da suplementação. Os demais estão corretos dentro Os do demais estão Cutuca. corretos. Então nós poderíamos votar o Cutuca, exceto a suplementação. Exatamente, é Ah, bom, isso. então agora está claro. Acho que todo mundo Tá. entendeu aí, tá? É, gente, antes de passar, eu vou passar para a professora, né? Porque eu estou vendo que todo mundo aqui. Não, a FENF foi destacado, né, professora? Por favor. Obrigada, professor Sati, pela palavra. Isso, por Eu vou favor. dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, eu gostaria, de parabenizar, o comitê de acompanhamento, né, a própria PRDU, por todo o empenho,
né, e o aprimoramento que foi conquistado no processo de progressão, né? Eu também já vou deixar aqui registrado o meu apoio, né, à proposta que foi aí que será encaminhada aí pelo professor Anderson do grupo de diretores, né, considerando a importância dessa proposta para a carreira PAE. No segundo momento, eu gostaria, então, que foi o que que me levou a solicitar aí o destaque do item da FENF. Nesse momento, eu gostaria de adicionar, professor, uma solicitação que me foi enviada ontem pela comissão, né, pela CSA da FENF, né, de último momento, e considerando que os argumentos eram aí pertinentes, relevantes, a diretoria endossou e optou por trazer aqui essa solicitação, né? Que considerando que, de fato, a FENF foi a unidade de ensino e pesquisa que teve ali a menor percentagem de contemplados, né? Considerando as unidades de ensino e pesquisa e extensão, então, os membros da comissão solicitaram para que haja aí um olhar mais direcionado para as unidades novas, para que, se fosse possível, professor, pelo menos igualar em termos das unidades que tiveram as menores percentagens, porque ficamos abaixo das que tiveram as menores percentagens, né? É lógico que a gente entende, nós entendemos, a FENF de fato teve ali um maior número de inscritos na vertical, como já foi colocado, mas o que justifica isso é também o histórico aí de progressões da FENF, que nos dois últimos processos, todos já haviam se inscrito na horizontal, visando, lógico, atender a um maior número de contemplados, e agora, considerando aí, né, o interstício, a percentagem, né, foi inevitável a inscrição na vertical, né? Então, acho que isso era uma justificativa que eu sei que foi já colocado aqui, mas que era importante que eu trouxesse. é, eu entendo que todos se inscreveram na vertical por causa desse histórico também. E considerando que a FENF é uma unidade nova, né, e dos desafios que a gente enfrenta, e que nós ficamos com um percentual assim bem abaixo da média, né, de 57%, a solicitação é que se houvesse a possibilidade de equiparar pelo menos aquelas que ficaram ali na casa entre de 60% e 63% de progressão. Eu destaquei a FENF da solicitação do grupo de diretores, porque nós estamos no quadro, né, do aproveitamento de sobras aí que houve, nós fomos contemplados, né, com mais uma progressão. Então, era essa a solicitação, professor. Professora, eu entendo, tá? Eu acho que a Sim. senhora mesma deu a resposta, né? Que, na verdade, levar em consideração de que os processos são diferentes, né? O fato, às vezes, de um órgão, uma unidade, ter tido mais inscrições na vertical, pode ter comprometido. Eu acho que, mas a questão não é o número de contemplados. A questão é se rigorosamente nós estamos entendendo o que é o processo de progressão, né? Quando a gente fala numa progressão horizontal, nós estamos dizendo, avaliando o desempenho, né? A excelência do desempenho, né? Uhum. Quando nós estamos falando, né, na vertical, nós estamos falando de complexidade. Eu acho que quando o Lana leu o relatório, me pareceu muito claro que nós fomos sim surpreendidos pelo fato de que as pessoas, evidentemente, têm direito às inscrições, escolher, de optar o que elas acham, né? Mas o que falta é comprovar que realmente há uma complexidade. Eu, Sarte, posso estar desempenhando muito bem a minha função
mas essa função não está significando um aumento de complexidade. Eu acho que nós vamos começar a amadurecer melhor qual que é exatamente essa questão vertical. Vi com muito bons olhos, inclusive, a proposta ali do comitê, da gente talvez separarmos o vertical do horizontal, para que a gente retome realmente essa discussão do que é vertical, Uhum. né? Se realmente nós estamos comprovando que há uma mudança de complexidade. Essa é o que parece a questão. A questão não é o número de contemplados, se é 50, 60 e 70. De repente, eu até poderia ter tido 100% ou ter tido 30%, porque de repente não se comprovou a complexidade ou se comprovou a complexidade. Ah, eu acho que nós temos que olhar é para esses critérios. Senão, nós não estamos discutindo progressão, gente. Senão, nós estamos discutindo política salarial. Mas Eu não, acho que essa é uma questão importante que a gente comece. Eu entendo, esse é um processo que nós temos que ir avaliando, temos que ir maturando, entendeu? Me permite entender que um investimento de 25 milhões só nesse processo de 2024, 2025, né, para contemplarmos funcionários que tenham se destacado pelo seu desempenho e ou funcionários que tenham, né, comprovado, né, um aumento de complexidade nas suas atividades, é disso que nós estamos falando. Né? Não acho, pelos números que apresentamos, um número de 80%, estou falando agora em geral, não estou falando de uma unidade em particular. Se a gente tiver que fazer essa avaliação, nós teríamos que abrir a 58 para ver esse critério. Aí nós vamos chegar, professora, chega, mas qual que é o mínimo? É 60? É 70? É 80? É, porque nós também temos que delimitar aqui pelos recursos, que não são poucos, eu repito, né? sim. Lógico, a solicitação, por exemplo, da conselheira, né, Giovana, de que todo mundo que foi habilitado receba a progressão, ela só seria possível se houvesse recursos para todas essas pessoas. Não é isso. Uhum. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar para a comunidade e dizer que 120 milhões investido nas últimas 4 rodadas de progressão é pouco recurso, de que nós estamos desvalorizando a carreira. Eu quero ver como é que eu defendo uma posição dessa em qualquer situação que não seja uma situação onde nós estamos sendo corporativos. 120 milhões em 4 rodadas de progressão. 25 milhões nessa última rodada. Nós entendemos que isso não é valorização, não é uma forma da gente estar avaliando desempenho e complexidade. Então, eu acho dificuldade. Agora, eu só queria entender, professora, qual que é o seu encaminhamento, né? Se nós não, se nós tiramos de pauta aqui e não aprovamos a progressão da CSA, da FENF, ou aprovamos e depois a senhora encaminha o que for para uma próxima reunião nossa aqui, a outra sugestão, porque Uhum. não está em pauta isso, é a mudança dos critérios. Aliás, me incomoda muito que a gente altere critérios, regras que estão muito claramente estabelecidas. Nós não colocamos em nenhum momento que tinha que ser 70%, que tinha que ser 50%, que tinha que ser 90% de contemplação. Então, eu não posso adotar um critério desse agora. Não posso criar um critério depois do processo já acontecendo. Isso seria um desrespeito, eu diria, no meu ponto de vista, com todas as pessoas participando aqui dentro, né? Seria um desrespeito com as 58, seria desrespeito com as comissões de avaliação, com as 58 CSAs. Eu não posso criar um critério ad hoc nesse processo. As regras estavam muito claras, em nenhum momento se disse, qual era o percentual mínimo de aprovação dentro, seja da horizontal, seja da vertical. Então, eu lamento, né? Nós temos que aceitar a decisão das pessoas que optaram por uma ou outra forma de progressão, que tentaram comprovar as razões por essas decisões, mas eu acho que não cabe aqui a gente mudar critérios de avaliação, tá? Eu vou passar para o Rodrigo, o Bruno, o Tiago, para depois retomamos.
Mas o senhor gostaria que eu esclarecesse Não, sim, professora. Mas assim, só que eu gostaria qual é o encaminhamento. Vamos votar ou se é para retirar de pauta. Depois nós precisamos desse encaminhamento. Não, Você pode encaminhar agora ou depois, tá? Porque eu estou só recolhendo as não, tá impressões, ok. os Tá destaques, como a ok. senhora destacou o Eu vou ouvir. 47, qual é a posição? Se é para retirada de pauta e uma solicitação futura, né, de mudança nos critérios aí para frente especificamente, e acho que você vai ter dificuldade disso ser aprovado em sessões futuras aqui dentro, né? Eu só queria depois entender o encaminhamento. Entendi a manifestação de achar que a sua unidade teve um grau de contemplação inferior às demais, mas essas são as regras do jogo, estavam colocadas e não era uma das regras ter um patamar mínimo de contemplação, inclusive de que fossem homogêneas entre as unidades, tá? Então é só isso que depois a senhora pode me comunicar qual é a ideia Tá aqui do ok. se é só essa manifestação ou se ela quer que seja retirado de pauta a 47, Tá tá? ok. Você quer Obrigada, completar já? Pode completar, Roberto. não, eu gostaria de completar. Então, por Eu favor. não vou retirar de pauta, né? Em hipótese nenhuma, eu só gostaria de só complementar, professor, que as pessoas que seriam suplementadas, elas têm a qualificação aí desejada e o aumento do nível de complexidade, porque nós somos extremamente cuidadosos nesse sentido. Em nenhum momento a FENF pensou em adotar algo corporativo, porque não faz parte, assim, nem da minha atuação aqui como diretora e muito menos da congregação que enviou a moção. A ideia era de ter um olhar mais sensível para as unidades mais novas, que inclusive eu tinha discutido com o senhor em outro momento e já tínhamos discutido as dificuldades nesse sentido. Mas trazer uma reivindicação, talvez, da CSA da unidade, eu achei importante por causa dos argumentos, e de fato a gente ficou muito abaixo, embora eu entenda todos os argumentos que o senhor tenha colocado, mas eu não vou retirar de pauta, né? Eu vou manter na pauta e talvez pensar em alternativas de encaminhamento futuro, professor. Eu agradeço pela oportunidade da fala. Roberta, no caso de uma excepcionalidade, o que você está falando é uma excepcionalidade, dizer que Uhum, as unidades novas deveriam receber um tratamento diferenciado. É uma sugestão que você pode encaminhar ao comitê, aliás, são lá várias sugestões que vai ser pensado para o próximo processo de progressão. Eu acho que essa é uma das formas de encaminhamento, tá tá? bom, muito obrigada, Que isso, professor. professor. Bruno, por favor. Oi, Bruno, é que eu tinha baixado a mão, porque. Oh, Acho desculpa, que eu desculpa, Lucas, lembro, desculpa. Bruno. Não, não, não. Então vamos lá, Bruno, É que eu deixa. acabei precocemente abaixando a mão. Vamos lá, Rodrigo. Depois, Boa tarde Bruno. novamente a todos e a todas. Professor, seria só uma observação sobre a CSA 26, o item 16 do Cutuca, né? É, É 16 ou 26? É o 16, item né? é 16 da 16. CSA 26, acho que é isso, né? Isso, é 16, Acho tá. que, acho que é por isso que 16. está. 16. Item 16, CSA 26. Professor, uma sugestão de encaminhamento, porque a indicação do servidor para ter o uso da suplementação de recurso, ela é pela informação PRDU a 38, né, 2025, onde coloca ali que a congregação, ali no caso do colégio, né, indica o servidor e depois há uma conferência e indicação, depois uma conferência da PRDU, AIPLAN e DGRH Carreira, que faz a indicação das unidades que terão essa suplementação. E, nesse sentido, a informação 46 de 2025 da PRDU, assinada pelo senhor aí, indica o Cutuca. Então, eu acho possível, eu acho que não contraria o que está, o procedimento elaborado e indicado pela própria PRDU, que verificado de que há um erro na indicação da congregação do Cutuca, que a gente vote pela suplementação de recursos para contemplar a servidora que atende os critérios. Apesar da indicação do Cutuca ser determinada, se detectou que quem faz jus, eu não conheço a pessoa, acho que é a Luciana que chama, que ela é merecedora dentro das regras que foram determinadas previamente. Então, eu sugeri um encaminhamento que se vote aqui, se não perceber que não há uma contrariedade ao procedimento,
para não ter que voltar a isso futuramente. Não sei, acredito que o Cutuca, tendo a negativa, faria uma reanálise da indicação, mas aí cabe a autonomia que eles têm, que a CBF já vote a suplementação de recursos para uso com a servidora que contempla e atende aos critérios da, das normativas aí. Rodrigo, eu acho que é uma proposta. Agora, nós teríamos que fazer uma conferência para ver se exatamente esse valor, no caso de quem realmente deveria ser contemplado, se ele, dentro do ranking que a gente vai colocar, ele está realmente entre as 45 que estão sendo colocadas. Eu não teria essa resposta, não sei se essa avaliação já foi feita. O erro foi identificado, eu acho que isso é importante, por isso a ideia de retirada de pauta só dessa suplementação. Eu entendo que você fala, mas se fosse certo de que quem de fato devesse receber essa suplementação está ranqueado dentro dos recursos que foram utilizados aí da sobra, eu não veria problema. Pode ser que isso não seja, tá? Consta na informação 46, professor. Não sei se foi feita toda a análise aí, porque É. está relacionado na Info 46, a informação está aí do 46. Eu estava, na verdade, seguindo a orientação aqui do comitê. Você faz parte desse comitê. Agora, se é outra, eu vou ter que passar também para ouvir mais gente aqui do comitê para ver como encaminhar isso. Podemos aprovar também já do Cutuca com a suplementação, mas não o nome, né? O nome teria que ser corrigido para quem de fato segue aí a instrução normativa aí da Sim, é BRDU. apenas uma sugestão Eu de encaminhamento, entendi. caso não haja Desde que a gente tenha nenhuma certeza, ilegalidade, que seja. desde que É tenha só para certeza de que adiantar, porque tá. É Fernando, porque você me permite? não, é sobre o assunto, então vamos lá. É, foi analisado junto à IPLAN, junto à DGRH, junto ao comitê, a gente tem o nome certo e satisfaz os critérios. Então, então não precisaria ter a retirada de pauta. Poderemos aprovar já com base nos critérios, que é o que está sugerindo o Rodrigo, é isso? Rodrigo Alves agora, não Lana, o Coutinho. É Sim, é isso, né, possível, Coutinho? é É esse teu possível. encaminhamento? sim, eu particularmente me sinto Porque confortável com esse caminho aí de ou votar. contemplado ou contemplada não teria o prejuízo de Isso, segue o mesmo perderia a reunião, fluxo, o a mesmo próxima seria momento. só agosto, né? Tá, Isso, perfeito. perfeito. Podemos encaminhar dessa maneira. Na sequência, eu acho que era o Thiago, é isso? Boa tarde, Ademir, você professor me ajuda aqui, Fernando. porque de repente aqui minha tela é menor. Boa Sim. tarde a Tá. todos. Não é. Eu fui contemplado na fala do Rodrigo. Eu ia até só falar isso, que eu não achava correto o servidor, que já é indicado pelo comitê, ser retirado de pauta por um erro que não foi dele e sim de quem estava mandando os documentos, né? Era só para fazer a mesma fala do Rodrigo. Obrigado. Tá, agora, foi conferido que, sendo os valores certamente são diferentes, né? No caso aí da suplementação. Não altera o número dos 45, continuaria sendo 45, não tem, ele está não apenas dentro da lista de 45, como isso não teria mais recurso para por exemplo, eventualmente um 46º. Não tem isso. Isso foi Exatamente isso, analisado. Fernando. Então tá bom. Quando o comitê fez o documento, baseado até o que a gente já tinha discutido com a DGRH, na verdade a surpresa foi vir o documento do Cotuca com outro nome. Então, assim, o nome a gente já tem, já está bem explicado na pauta, até no item do comitê, eu não vejo problema nenhum em votar ele. Mas Professor, os recursos só para suplementados são diferentes, né? É que o cálculo já havia sido feito com o nome correto, assim, Ah, tá. independente do Ou valor que como o tal, Cotuca tinha nós já mandado. tínhamos feito o cálculo. Perfeito. O É. nome é que veio errado. O cálculo foi feito em cima do contemplado que merecia. Perfeito. professor, É, se puder até complementar, na, por pá- favor, André. na página 37 da informação consta o documento do próprio Cutuca, onde eles sinalizam a servidora com menor custo. Porém, eles mesmo assim indicam outro servidor. Então, no próprio documento já tem o valor, por isso que o comitê analisou em cima do documento também da própria unidade, que já colocou o nome da servidora de menor custo.
Então, o encaminhamento seria: discordamos do encaminhamento do Cutuca e assumimos o encaminhamento aqui correto pelas regras que foram estabelecidas. É isso. É isso. É isso, Poutinho. É isso, Lana. É isso, André. Perfeito. Eu acho que o Thiago também é nessa linha, né, Thiago? Antônio Marcos, por favor. É só, bom, boa tarde a todos e todas. É só para esclarecimento mesmo. A unidade Antônio, está, para mim está um pouco baixo, não sei se para todos. a unidade está sabendo dessa alteração, porque foi o comitê que avaliou e viu que tem algum erro. A unidade sabe, está ciente disso. Se eu entendi, pelo que eu disse, foi encaminhado para que eles corrigissem, né? Então, está assim, né, André? André está confirmando, tá? Não, Está sabendo, perfeito. Isso, Antônio. isso. Na própria pauta, consta na página, eu acho que é 36, é 35, isso, 36 e 37, onde eles relatam que eles sabem que a servidora de menor valor é um, e mesmo assim mantém a indicação de um outro servidor. Então, por isso que o comitê está se manifestando, né, que não está atendendo ao requisito da instrução, da informação da PRDO. Perfeito. Obrigado. Era isso. Todos estão instruídos sobre isso, tá? Eu não vejo, a não ser se o Ademir aqui me corrigir, não estou vendo mais nenhuma inscrição. Não, não há, professor. Então, podemos colocar em votação os itens de 1 a 58, inclusive, então, só refazendo o Cutuca, nós estamos aprovando também, não apenas a lista de progressão quanto a suplementação, mas fazendo a correção do contemplado, seguindo a instrução. É isso. E também estamos aprovando o item destacado pela professora Roberta, né, da FENF, estamos aprovando toda a lista ali dos aprovados e da suplementação da FENF. É isso que nós estamos colocando em votação, portanto, aqui os 58 itens, inclusive os destacados. Tudo bem? Eu não vou nem votar os destacados separados, já vou colocar de uma forma geral. Algum problema, professora Roberta? Ou o Lana que Não, por destacou mim o não. 16? Posso colocar em votação em bloco, Por professora? mim, sim. Tá. Lana, tudo bem? Tudo bem, Fernanda, tudo bem. Só uma dúvida sobre a proposta que eu havia feito, a gente vai votar também em bloco ou vai ser uma proposta votada separado? Sua proposta é que haja uma recomendação para que se reveja os valores. Isso não está em pauta, desculpa, Giovana. A pauta está de 1 a 58, os relatórios aqui das progressões e das suplementações. Então é só o que a presidência decide mesmo, né? Não, Só é, para eu está em entender. pauta. Eu estou votando o que está Tá. em pauta. Eu não posso, eu não vou adicionar nada que não estava na pauta. Tiago, por favor. Não é só para lembrar a Câmara que assuntos financeiros são decididos pela COP. Então, se tiver inclusão de recursos, deveria ser mandado à COP, não aqui. Tudo bem, mas vou nem polemizar mais sobre isso. Vamos apenas colocar aqui em votação, né, para comemorarmos, a nosso processo de progressão. Podemos ali, Ademir, Sim, colocar em professor. votação? Vai aparecer para vocês Estamos colocando em bloco, tá? em bloco, né? Como eu havia criado a enquete, está a ordem do dia CIDF, itens não destacados. Porém, com essa informação que o senhor passou, né? Eu vou estar iniciando aí, considerando todos os itens, né? Qual está o nosso quórum, Ademir? Eu marquei, estava em 24, professor. 24 membros. Então falta ainda um voto. Isso. Acho que alguém saiu para um cafezinho. Pode ser. Acho que podemos encerrar, né? Pode sim, professor. Então foram 22 votos favoráveis, um contrário. Muito bem. Então aprovamos aí o nosso item, que é a lista aí das progressões,
queria aí agradecer novamente a todos e queria chamar para assumir aqui os trabalhos a Cidinha. Cidinha Aquino, por favor. Professor, obrigada, mas eu creio que os trabalhos estão concluídos, né? Sim, sim. Não, mas é que não, mas eu tinha dito com a Sim. ideia de que o professor Anderson lesse ali a manifestação dos Ah, sim, sim. diretores. Então, Anderson, fique à vontade. Anderson, eu só te peço desculpa pela ausência, mas tenho que realmente estou em cima da hora aqui, senão vou perder o voo, tá, Anderson? Tá bom, Mas Fernando, muito minha obrigado carta, aí, eu agradeço, boa viagem. tá. Queria me despedir aí de todos até a nossa próxima reunião, que vai ser aí no dia 7 de agosto. E vocês estão em ótimas mãos aí com a Cidinha. Cidinha, por favor, obrigado. E Tá. mais uma vez, Obrigada, Cidinha, professor. parabéns pelo todo o trabalho aí da DGRH e transmito aí um especial carinho aí para a equipe de carreira, tá? Obrigado, Tá, muito Cidinha. obrigada, Tchau, tchau. professor. Obrigado todo o apoio aí, tanto da CIDF quanto da PRDU. Obrigada. Lana, obrigado pela apresentação, tá? Tchau, tchau, Tá. gente. Tchau, tchau. Boa Tchau, viagem. Ah, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até mais. então vamos lá, professor Anderson. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer a leitura, né, da carta que foi assinada pelos diretores de unidades aqui. Eu gostaria de inicialmente parabenizar a todos, né, em nome dos diretores, pelo trabalho realizado nesse processo de avaliação. E vou fazer a leitura, então, para a ciência de todos os membros dessa Câmara, tá? Com relação à informação PRDU 46 de 2025, incluída na pauta da reunião de 3 de julho de 2025, os diretores das unidades de ensino, pesquisa e extensão, abaixo assinados, solicitam que a universidade realize a suplementação de recursos no montante de R$ 14.697,68, de forma a contemplar todos os servidores indicados pelas CSAs, RHs, no atual processo de progressão para suplementação com recursos das sobras. Trata-se de um valor relativamente baixo, considerando o total destinado às progressões e que não altera a metodologia de distribuição de recursos. Essa suplementação permite contemplar, já neste momento, em cada CSA-RH, os servidores habilitados pelas comissões de avaliação e que ficaram em primeiro lugar na lista de espera, entre aspas, listas de espera, evitando que tenham de passar novamente por novo processo no ano que vem, o que demandaria de forma desnecessária uma nova inscrição, nova análise por parte das comissões. Cabe ressaltar que muitas unidades, em anos anteriores, apresentaram sobras de recursos que foram centralizadas. Além disso, em 2025, o montante global destinado às progressões ficou abaixo do patamar praticado em anos anteriores, considerando a demanda esperada para este ciclo de progressão. Contando com sua atenção, diretores das unidades de ensino, pesquisa e extensão, professor Ricardo Miranda Martins, do IMEC, Esther Luna Colombini, do IC, Cláudio Francisco Tormena, do Instituto de Química, Jorg Cobag, da FCF, Petrilson Pinheiro, IEL, Andréa Galvão, IFISH, Milena Pavan Serafim, FCA, Dirceu Noriler, da FEC, Fernando Hashimoto, IA, Célio Hiratuca, IE, Arnaldo Walter, FEM, Emilson Leite, IG, Roberta Cunha Mateus Rodrigues, FENF, Débora Cristina Jeffrey, FE, Paulo José Rocha de Albuquerque, FECFAL, Ariovaldo José da Silva, FEAGRE, Anderson Santana, FEA, Hernandes Carvalho, IB, Hugo Hernandes Figueroa, FEEC, Leonardo Lorenzo Bravo Roger, da FT, e Karina, ela não conseguiu assinar o documento. Roberta, a Karina é diretora de qual unidade? Você lembra? FOP. FOP, FOP. Tá da bom, FOP. é isso. Karina Ruiz. Ela acabou É de isso. assumir. É da FOP. Ah, tá.
Acabou de assumir. Obrigado, Cidinha. Imagina, professor, eu acho que aí o professor Sato já respondeu, né, com relação Uhum, à questão da carta, mas uhum. obrigada aí por ter lido aí para Tá nós. ótimo, Já ficou obrigado. registrado, tá bom? Bom, acho que estamos caminhando para o final, né? Acho que era essa a nossa pauta. Acho que um agradecimento aí a todas as pessoas que contribuíram com esse processo, né, nas unidades, as comissões, os RHs, a nossa aqui DGRH, PRDU, comitê, professor Rodrigo que preside aí esse comitê. Acho que todos os atores envolvidos, né, nesse processo, eu acho que é um processo realmente que nos traz aí um certo orgulho. A gente está no quarto processo, embora temos muito a melhorar, mas a gente já avançou significativamente, né? O fato da gente ter um processo contínuo nesses últimos 4 anos. Estamos aqui sempre para estudar as possibilidades de melhoria, acolher as contribuições da comunidade e ver o que é possível, né, dentro da realidade institucional, aplicar nos próximos períodos, né? O Então, acho Celso. que agradecer aí a apresentação do professor Rodrigo, de novo, né? Tem alguém ali com a mão levantada? É que o É o professor Celso. Sarti, ele estava na presidência, eu não consigo ver. Estou vendo o Celso ali só. Isso, é Ah, o Celso, isso. isso. É. Bom, eu queria entender se, tudo bem, foi lida a carta, o professor não deu muitas explicações, mas não vai pautar, mas não seria possível tentar dar andamento nesse processo de alguma forma, no sentido de que nem que essas pessoas recebam com certo atraso, né? Mas tentar levar em consideração meio por cento do orçamento, né, que a gente está falando para contemplar o resto das pessoas que faltam. É um valor muito baixo com um aumento muito significativo, né? Então, o ganho é muito alto, porque todas essas pessoas que já passaram pelo processo, né? Então, a gente elogia todo mundo que faz o processo, e tem que se elogiar mesmo, porque é elogiável todo mundo que trabalha para esse processo. Mas aí, agora a gente vê que por causa de 0,5% do valor total, essas 13 pessoas vão ter que refazer todo esse processo de novo ano que vem, sendo que elas já estão aptas, porque esse processo que nós fizemos esse ano provou isso, né? Então, eu acho que todos esses agradecimentos realmente são importantes, mas eles também têm que ser demonstrados. Eu acho que, assim, com uma boa vontade, sabe? Eu acho que isso que eu queria falar, né? Que eu sou totalmente a favor disso que acabou de ser lido, e eu acho que eu queria saber se existe alguma forma da gente dar andamento, nem que seja com atraso, alguma possibilidade de talvez serem reconsiderados realmente essa complementação de 0,5%, tá? Né, do orçamento, para poder contemplar essas pessoas que ficaram na lista de suplentes. Ô Celso, eu acho que o professor Sarti já respondeu um pouco essa sua questão. Nós estamos votando o final da progressão, isso seria alterar regras que vêm vindo praticadas nos últimos anos. Eu acho que tudo isso é válido, a gente pode fazer uma avaliação diferenciada para o próximo período, né? Acredito que o professor vai encaminhar esse documento, né, para a própria PRDU, para a CDIF, mas o próprio Tiago disse bem, né? Quer dizer, toda situação que envolve recurso, anteriormente tem que passar pela COP, né? Então, assim, eu vejo que a gente está vivendo uma situação, precisa talvez ser olhada de uma outra forma para um próximo processo, mas agora a gente está no fim, né? Nós estamos coroando aí um processo que acabou de finalizar. Quer dizer, vai finalizar efetivamente na medida que as pessoas forem receber a progressão, né? Então, acho que hoje a gente não tem condição, espaço de mudar nada do que está feito, né? Uhum. Hoje não. Não seria uma mudança, seria um acréscimo, né? Na verdade, seria. Eu entendi. É. Imagino que isso daí não. Vamos dizer, não dá pra gente sacramentar isso aqui. Não dá pra gente falar, ó, E, pessoal, beleza, esse pessoal, esse pessoal vai ganhar essa progressão. Isso não é possível fazer aqui. Mas será que a sim. gente ao menos não pode fazer uma manifestação da importância? Porque a CIDF é onde tem. É a Câmara que mais tem funcionários, né? Que mais tem Uhum. PAEPs. É uma das poucas câmaras que a gente realmente consegue ser representado. Então, eu queria realmente que isso aqui é importante. Isso aqui chegasse, talvez, né, numa CAD, né, e falar, ó, na CDF foi discutido isso, eles recomendaram que fosse feito esse acréscimo mínimo,
né, para poder chegar numa contemplação de toda a lista suplementar, alguma coisa nesse sentido, para tentar fazer alguma coisa até para as próximas, nem que seja, né, a posteriori, né, que essas pessoas realmente consigam um pouco desse valor e essas pessoas recebam depois das outras, fazer o quê, né, um caso que pode acontecer, mas alguma coisa nesse sentido, né, isso que eu queria. Tá, ok, acho que a Cidinha, manifestação está feita, né? Sim, quem está falando? eu, Professor? Anderson, eu só queria fazer uma parte rapidamente, é só para informar que eu vou levar, já estou informando os diretores aqui enfim, sobre a decisão do professor Sarti, acredito que ele já tenha informado o professor Ricardo Miranda ontem, né, quando recebeu o documento, e a gente, enfim, vai conversar no grupo de diretores para a gente ver se, enfim, encontra alguma saída possível que não leve, né, a nenhum problema aí de questionamento do processo, tá bom? Tá, ok, E o professor. encaminhamento seria realmente teria que passar primeiro pela COP nesse caso. É. Então, ok, então já fica registrado que o professor, de alguma maneira, já está com proposta aí de dar encaminhamento, professor Anderson. Eu estou vendo levantado que é a É Beth? a Beth, isso. É que eu estou com Oi, alguma coisa na minha tela aqui que eu não estou conseguindo visualizar todo mundo. Oi, pessoal, boa tarde. Eu agora me senti contemplada com a fala do professor Anderson, quando ele diz que vai ser encaminhado, porque como essa reunião nossa é extraordinária, eu entendo tudo que o professor Sete colocou, eu entendo tudo que o Tiago colocou, mas uma coisa que a Giovana falou, e eu acho que ela tem razão, seria interessante, professor Anderson, se o senhor consegue encaminhar para outra instância, beleza. Mas seria interessante que a gente, pelo menos, não conseguindo nessa reunião que é extraordinária, que fosse pautado esse assunto para a próxima reunião da CIDF, para que saia como uma recomendação dos membros da CIDF para uma outra instância. Porque eu acredito, como o Celso falou, que mesmo que não seja agora, mas que essa discussão não se dê encerrado, porque na fala da Giovana e o levantamento que foi feito, a gente, aqui na biologia, a gente já meio que tinha conversado sobre isso, em relação a tudo que o Celso colocou, tudo bem, a gente não sai fora, né, do padrão da reunião extraordinária, o professor conseguindo encaminhar para a instância devida legal, mas seria interessante, Cidinha, que a gente deixasse aqui como recomendação, pelo menos, que esse assunto voltasse como pauta, como o próprio professor Sartre colocou, na próxima reunião, garantir isso. E que depois, nessa reunião, a gente fizesse uma discussão mais aprofundada do assunto, embora a fala da Giovana, do Celso, do professor, e a carta dos diretores, ela é bem explicativa, mas que a gente fizesse essa discussão na próxima CIDF e a própria CIDF recomendasse essa orientação, assim, nos termos mais ou menos do que a Giovana falou e do que o professor Anderson falou. Eu queria realmente, que é uma coisa que preocupa muito a gente, você pegar não só a listagem da sua unidade, mas você vê pessoas que passaram pelo processo, como o Celso falou, vão passar de novo, e a gente sabe essa questão do vertical, né? Eu até estava comentando hoje com o Bruno sobre isso. É lamentável a pessoa ter um nível de complexidade, a gente sabe que aqui na Unicamp acontece, e ela se sentir desmotivada porque ela não consegue subir na carreira. Então, eu acho que o nosso papel também é esse, não só dos representantes, mas também da CIDF. E agradeço pela fala, Cidinha. Imagina, Beth, acho que aí nós que agradecemos e, como diz mesmo o professor Sartre, vamos levar para a CIDIF de agosto. Mais alguém? Não, não vejo nenhum Não? aqui, não. Que é que eu não estou vendo. Uhum. Então, muito obrigada, pessoal, pela reunião, pela participação, né? Acho que podemos desejar a todos, então, uma boa tarde e nos Obrigada. encontramos na reunião de agosto, com essas discussões novamente. Ok, boa tarde a todos. Tá bom? Boa Boa tarde a todos. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Li. Boa tarde, Cida. Tchau, Boa tchau. tarde, tchau. Tchau.